Olá, deve ser um pouquinho mais que 11h45, são 11h46. Começando mais uma live. Eu estava conversando com vocês aqui há um tempo e achei que não, descobri que não estava. Então hoje eu venho trabalhar justamente o que? Vamos fazer a administração do tempo, né? É um assunto tão batido, pessoal, tão batido. Mas o que acontece é o seguinte: todas as pessoas que eu atendo tem, de alguma maneira, um problema com gerenciamento de tempo. E isso faz uma confusão danada na vida da pessoa. E às vezes a gente está trabalhando autoconhecimento, estamos trabalhando aí quais são os talentos, os valores, os projetos da pessoa. E a pessoa tem todas as ideias na mente, agora nunca parou realmente para avaliar o que tem na mente, né? E é o que eu falei para vocês há um tempo. Eu já conheço coaching há 14 anos, né? E esse período que eu conheço o coaching, uma das principais metas minhas foi colocar todos os meus sonhos no papel. E hoje, graças a Deus, vejo eles materializados e continua até o final da vida, né? Então, assim, um dos meus sonhos, agora um dos meus objetivos é ter muita vitalidade. Então, vocês já devem ter me visto dançando aí, né, no meio de uma pandemia, tudo. O que a gente pode fazer para aumentar o nosso ânimo, né? O que a gente pode fazer? Estou falando um pouco aqui para as pessoas entrarem, né? Mas o que pode trazer equilíbrio para nossa vida, porque muitas vezes a gente fica só pensando em trabalho e esquece. E agora vocês podem olhar o roteiro da minha semana. A semana começa com o trabalho e a gente vai fechando a semana, tá? Com o que foi conquistado. E no meio da semana agora eu trago uma live para vocês, eu trago técnica. E assim no final da semana a gente vai desacelerando para descansar. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Ruas, tá? Eu sou especializada em ajudar as pessoas a serem líderes melhores ou se prepararem para a liderança, tá? E eu já estou no mercado há 25 anos, tá? Boa parte dele no mercado corporativo, aí vivenciando as experiências de um mercado de alta performance, tá? Eu trabalhava no mercado financeiro. E outra parte vivendo como empresária, que era um grande sonho meu de justamente poder atrelar a vida pessoal com a vida profissional. É fácil? Não, é um grande desafio, né? Mas de qualquer maneira, tá valendo a pena e assim eu venho aqui para trazer informação para vocês, para contribuir aí na conquista dos sonhos de vocês, dos objetivos de vocês, até alinhando e trazendo a minha experiência, ok? Então, o que eu trago hoje aqui? Vamos falar de tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, gente. E aqui eu trago como cuidar, né, dessa sua vida profissional sem ser consumido pelo tempo e cansaço. No começo da semana, eu fiz uma pergunta aí no Stories, perguntando qual era o grande desafio. E teve uma das pessoas que falou: Ju, meu desafio é procrastinar, eu procrastino demais, né? E o que é o procrastinar? Muitas vezes é eu não organizar meu tempo direito e ter medo, né? Às vezes a pessoa está procrastinando porque ela tem medo do desconhecido. Ou seja, ela não atrelou aqueles objetivos dela, as atividades dela no papel. E acontece muito com pessoas que dizem sim para tudo, tá, pessoal? Porque isso tem a ver com todas aquelas características que eu falo para vocês de personalidade, tá? Tudo é amarrado, tá? O meu jeito, a maneira como eu ajo no dia a dia, tudo é relacionado. Tanto é que quando a pessoa chega aqui, eu peço para fazer teste de personalidade, eu peço para fazer um monte de teste, justamente por quê? Porque a maneira como eu enxergo a vida é a maneira como eu vou lidar com as situações. E à medida que eu vou me organizando, e isso para a pessoa que mais adia as tarefas, até as pessoas que fazem as tarefas numa velocidade absurda, é muito importante. Porque aquela que adia fica demorando e aquela que atinge fica meio perdida porque não planejou, não se organizou. Então, é uma coisa que eu quero dizer para vocês é que todos nós temos cada um os seus desafios. Então, quando eu tenho uma personalidade muito assim, proativa para ajudar os outros, eu acabo absorvendo uma série de coisas e eu acabo não olhando para mim, eu acabo não olhando meus objetivos. E quando eu tenho aquela personalidade super acelerada, cheia de ideias, o que acontece? Eu não dou conta dessas ideias. Então, eu tenho ideia, eu não acabo. Então, se de alguma maneira vocês se sentem, boa tarde, Jaque, bem-vinda. Jaque sempre muito querida, sempre na minha live aqui, eu fico muito feliz.
Então, cada um de nós temos os nossos objetivos e à medida que eu entendo a personalidade, quem eu sou, fica muito mais fácil justamente para quê? Para que eu consiga realmente cuidar da minha vida, né? E aqui eu trago um pouco de arte para vocês, né? Tem aqui o quadro do Dalí, a persistência da memória, né? Em que a hora vai se derretendo. E hoje, mesmo num estágio em que nós estamos de pandemia, a hora se derrete, o tempo passa, já passa. E como que eu faço para administrar esse tempo que derrete? E quando você vê esse quadro, é lógico, tem pessoas que interpretam muito melhor que eu o quadro, porque eu não sou não sou especialista em arte, mas é um quadro que sempre me chamou a atenção desde criança, gente, desde quando eu estudei educação artística da primeira vez. E aqui a gente fala o seguinte: como que eu uso a hora? Eu derreto a minha hora, eu faço mau uso dela, porque o tempo vai passando. E aí o que acontece? Tem aqui umas formiguinhas, né? E as formiguinhas vão levando o tempo, né? Vão cuidando daquilo que já foi, que já não existe mais. Então, como que eu administro o meu tempo, né? Você vê aqui que tá cansado, tá assim, sabe, muitas vezes num deserto. Então, é uma coisa assim para se refletir. Como fazer bom uso das horas, né? Bom uso do tempo, tá? E é o que eu reforço, eu trago essa informação hoje e essa live, ela é uma live, pessoal, que eu disponibilizo para vocês e que todas as pessoas, as pessoas hoje, todos os meus clientes, alunos, pupilos, assim, todas as pessoas queridas que me acompanham, elas têm como lição de casa assistir essas lives. Então, aproveitem esse conteúdo porque ele é um conteúdo de qualidade gerado para essas pessoas que assim estão comigo no dia a dia, entendeu? Para otimizar o tempo delas, para trazer mais informações. Por quê? Porque na hora que a gente está sentado, a gente está avaliando a vida de cada um, né? Estamos avaliando como que a pessoa vai se preparar para uma reunião, ou como que a pessoa tá se preparando para uma promoção. Então, aproveitem esse conteúdo que ele é muito rico. Ok? Então, assim, você é dono do seu tempo? Como que funciona hoje numa empresa, tá? Quando eu falo em termos de produtividade, aí, assim, vocês podem expandir esse conceito para a família de vocês. Eu tenho um conceito chamado de stakeholders, né? Assim, o pessoal do mercado corporativo aí de grandes empresas entende. Agora, o que é esse conceito? São as pessoas para as quais eu presto conta. Então, eu presto conta para o meu chefe, em primeiro lugar. Eu presto a conta para áreas em que eu interajo e presto conta para a área em que eu tenho que gerar um produto, tá? Então, muitas vezes eu recebo informação de uma área, produzo algo nessa informação, passo para frente até chegar no consumidor, que é o cliente final, ok? Muitas vezes eu preciso prestar contas para os legisladores, para mostrar que realmente essa informação, tudo que eu estou gerando, ele está adequado. Agora, por exemplo, com o Covid, vou dar um exemplo, né? A Anvisa ali que está o tempo todo avaliando se está fazendo sentido ou não, fazendo testes em cima, né? Muitas vezes existe uma proibição de fazer testes com animais, ou existe uma maneira certa, uma maneira adequada de fazer ou não. Então, tudo isso é avaliado. Então, as pessoas com quais eu preciso prestar conta, elas estão envolvidas e hoje é muito grande isso. Então, hoje, quando eu estou trabalhando, eu estou olhando tudo isso. Então, eu estou olhando a pessoa que me traz uma informação, a pessoa da contabilidade, a pessoa do financeiro, o RH, que eu preciso prestar conta dos meus resultados. Então, existe uma série de pessoas pelas quais eu preciso justamente estar prestando contas. E como que eu uso o meu tempo? Eu me incluo nesse tempo porque eu vejo a maioria das pessoas não se incluindo nesse tempo. E a primeira pessoa pela qual você precisa prestar conta é você mesmo. Como você faz uso desse seu tempo precioso, né? Então, à medida que eu começo a entender quais são as interações que eu tenho que fazer durante o dia e anotá-las, pessoal, porque eu já falei para vocês, a nuvem do Google funciona bem. Agora, aí a nuvem da tua cabeça, que tem um monte de pensamento que está passando, um monte de preocupação, um monte de interação. Quem está hoje no home office sabe, poxa, tá aqui trabalhando, daqui a pouco chega uma criança. As minhas crianças dessa hora não chegam porque elas sabem que eu estou em live com vocês.
Mas assim, às vezes assim, tem a hora do almoço. Quem providencia o almoço de vocês, né? Aí de repente precisa ir numa portaria, tudo, e isso vai comendo o teu tempo. Né? Muito importante, às vezes nas interações, na internet, tudo. Então é importante que vocês organizem isso para que vocês saibam exatamente quem que está dominando o seu tempo. Muitas vezes eu tenho um gestor que fica ali dominando o meu tempo o tempo todo porque ele é muito controlador e ele quer que as coisas saiam do jeito que precisa sair. E se você de repente começar a pensar da maneira como ele pensa, você otimiza seu tempo o quê? Porque ele vai parar de cobrar tanto você. Então, se você começar a colocar nos papéis quem são os grandes clientes, né, as grandes interações do seu dia a dia, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Então é muito importante que você entenda quais são os papéis, quais são as responsabilidades que você assume aí durante o dia, para quem você presta conta, quem é importante, isso faz toda a diferença na sua vida. E aí eu entro com o quê? Qual o índice de atividades produtivas e de ocupação em sua vida, né? Por quê? Porque existem tarefas que vão levar você a um resultado, ok? Geralmente, quando você fala em metas, agora no começo do ano, várias empresas estão estabelecendo metas para 2021, para os seus funcionários, né? Qual a meta que eu preciso atingir até o final do ano? Isso se reflete numa tarefa produtiva, né? E assim, tem as tarefas de ocupação. As tarefas de ocupação são aquelas que vão comer o meu dia a dia. Então, por exemplo, numa empresa eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que emitir recibos, ou eu preciso emitir aqueles relatórios mensais, tá? E que elas, na verdade, são mais do mesmo. Elas são obrigatórias, porque você é obrigado a fazer. Agora, são atividades que não vão te levar a lugar nenhum, é mais do mesmo. Então, assim, não faz mais do que sua obrigação. Por isso que elas são consideradas tarefas de ocupação obrigatória. E tem aquelas dispensáveis, que muitas vezes é assim, eu ficar falando mal do chefe no corredor digital, né? Hoje não é mais rádio corredor, né? É corredor digital. Então, fica falando mal do funcionário. Então, assim, o quanto que essas atividades dispensáveis, ou mesmo ficar olhando, né, um post no Insta ou um post no Facebook, o que está acontecendo, né, ou ficar olhando a briga, né, por exemplo, agora essa semana, né, dos médicos, né, com o Ministério da Educação, essa confusão toda, né, o quanto que isso me gera produtividade na minha vida, né? Boa tarde, Vanderlei, bem-vinda. Então é muito assim, sendo a produtividade e a ocupação, dado que a gente tem pouco tempo, a gente precisa começar a priorizar realmente aquelas informações que são importantes. E eu vou dar um exemplo muito simples e muito pequenininho, né? Tem uma filha minha que está sendo alfabetizada nesse momento. E aí ela chegou pra mim e falou: mamãe, mas é muita coisa pra eu ver, né? É muita coisa, né? Tá lá escrevendo o K, o Có, né? O Babebi Bobu, aquela coisa toda, né? E aí ela ficava se jogando E a gente faz isso, tá? E a gente ficava se jogando na cadeira: não quero, não quero, não quero. E aí no final desse processo eu cheguei pra ela e falei assim: escuta, quanto tempo você gastou reclamando, né? Aí ela falou: mamãe, foi muito. E quanto tempo você gastou se dedicando a fazer? Aí ela ficou pensando, né? Eu falei: pensa nisso. Se você tivesse se dedicado a fazer rapidamente, automaticamente você sairia e você poderia brincar, assistir TV, se divertir, entendeu? Então, quantas vezes a gente recebe uma demanda do nosso chefe e ao invés de a gente começar a fazer, a gente vai reclamar com os colegas. Correr out. Então, é isso que eu gostaria que vocês refletissem. Por quê? Porque isso fofoca, gente. É tarefa de ocupação. É importante eu estar alinhado, sabendo o que está rolando na empresa? Muito. É muito importante saber o que está acontecendo. É muito importante estar antenado. Agora, o quanto que isso está consumindo meu tempo em relação às atividades que eu preciso realmente entregar. Porque isso vai desgastando, desgastando, desgastando. E o nosso dia é que nem bateria de celular. Eu começo com a bateria cheia e aos poucos eu vou cansando.
tá? Então, pense nisso, tá? E diferente da bateria do carregador, né, do que a gente tem o carregador do celular, não, a gente não tem. Então, biologicamente, a gente vai se sentindo cansado durante o dia, chega no final do dia a gente tá muito mal. Então, como que eu produzo bem durante o dia produtivo de trabalho, para que eu chegue no final do dia e eu tenha disponibilidade para ficar com meu filho, eu tenha disponibilidade para ficar com meu marido, né? Para que eu tenha disponibilidade para ligar para alguém, né? Então pensem nisso. Como que tá assim a minha produtividade, a sua produtividade e a ocupação e cuidado com as atividades de ocupação dispensável, tá? Quando eu falo em ocupação aqui, também tem médico, tem uma série de atividades que a gente é obrigado a fazer para manter a vida no dia a dia, tá ok? Então pensem nisso, é muito importante. Eu poderia aqui trazer todo o conceito, toda a estruturação de uma metodologia de produtividade. Agora, é muita coisa, né? E, inclusive, eu gostaria de saber se vocês topam um desafio aí de 21 dias comigo, né? Pra gente ir fazendo essas atividades diárias a partir aí do dia 15 de março, né? Ou eu vou ver aqui no calendário, mas a partir das próximas duas semanas na segunda-feira, pra gente seguir junto, de repente, ou no WhatsApp, ou no Telegram, vocês me falam qual que é o melhor canal pra gente trabalhar junto isso aqui. Porque é um dando força pro outro, segue e cresce, tá? Depois eu coloco mais informações sobre o desafio. Então vamos lá, vamos começar pelo simples, né? Então começa pelo mais simples, que é a agenda diária, tá? Eu vou mostrar aqui, quem quiser, né? Eu já mandei para algumas pessoas. Eu tenho um formulário de uma agenda diária aqui, em que vocês controlam o seu dia. E isso é muito importante para começar, tá? Então, como é que eu começo? Eu começo sempre no dia anterior, tá? Como que funciona isso? À noite, tá? Quando eu tô acabando o dia, lá, quando tá escurecendo, assim, você vê que a caneta a gente nunca solta, né? Então, dedique minutos para você fazer isso na sua vida, tá? O que que você vai fazer? Você vai selecionar 5 atividades prioritárias. Não é 3, não é 4, não é 8, são 5 atividades prioritárias que você vai fazer no outro dia. São atividades que estão entre as produtivas, ok? E as de ocupação, sim, tá? São atividades de ocupação. A ocupação qual? Ocupação obrigatória. Então, eu posso colocar que eu vou no médico, ou eu posso falar que eu tenho que fazer aquele relatório. E tem aquela de produtividade, que é o projeto que eu tenho que entregar para o meu chefe, uma reunião que eu tenho que participar, ou então algum relatório que foi pedido para gerar. Então, você vai colocar 5 atividades prioritárias, e elas podem ser listadas entre as suas pessoais e as suas profissionais, tá? Por que 5? Porque como o relatório que eu gero para vocês, ele tem uma nota, se eu coloco 5, eu tenho sempre um parâmetro de como eu fui aquele dia ou não. E é muito gostoso quando você se dá nota 10, ok? Então, tem um espacinho de nota. Então, vamos supor, hoje é dia de live, tá? Então, hoje, a tarefa prioritária para mim, a live, é gerar post para vocês, é estar antenado nas dúvidas que vocês tiveram durante a semana. Para quê? Para gerar o melhor conteúdo. Então, isso faz parte da minha agenda prioritária. E eu tenho atendimentos personalizados tanto de manhã, como eu também tenho atendimentos durante o dia, tenho atendimentos à noite. Então, eu preciso organizar essa agenda para que estejam essas atividades produtivas. E aí eu vou dar um exemplo de 3 atividades a evitar. A evitar entra naquelas atividades de ocupação dispensáveis, ok? Que são aquelas tarefas que, putz, me dão um problema, assim, me ocupam um tempo danado e acabam me atrapalhando. Hoje é um dia cronometrado na minha vida pessoal, então eu não tenho tempo para elas. Tem uns dias que eu tenho mais tempo. Então, entrar no WhatsApp, ficar batendo papo, entendeu? Hoje não dá para fazer ligação para família, porque é um dia muito importante, que eu tô aqui gerando conteúdo para vocês, entendeu? Então, eu não posso me dedicar tempo gastando na televisão. Hoje é um dia que eu passo longe da televisão, não tem tempo, até às 10 da noite eu não tenho tempo para televisão, entendeu? Mas eu tenho um intervalo, por quê? Porque eu gosto muito de produzir, então eu preciso evitar esquecer os meus intervalos de descanso.
Porque hoje é um dia que o meu intervalo de descanso é mais cedo. E eu também preciso me dedicar às minhas crianças e eu também preciso me dedicar ao quê? A alimentação adequada delas. A alimentação é muito importante, gente. Tá? O que eu estou consumindo é muito importante, porque isso afeta a produtividade. Então, se eu fico comendo pizza todo dia, se eu fico comendo Doritos todo dia, que eu adoro, tá? Tudo isso eu gosto. Eu vou, na verdade, prejudicando o meu corpo. O meu corpo é uma fábrica, então ele precisa estar bom para que eu produza o adequado, ok? Então, são 3 atividades que você vai evitar durante o dia. Ok? Então você vai fazer isso à noite. Então, isso que eu falei para vocês, eu fiz ontem à noite. Então, eu tenho aqui o meu programinha, tenho aqui a minha agenda, ok? Tem gente que vai bem no papel. Eu sou da geração X, então eu adoro um papel, ok? Pessoal da geração Y que gosta de tecnologia pode trazer isso para um Evernote da vida, pode trazer isso para um Trello e inclusive para post-its. Tem um cliente meu que ele começou a usar post-its e assim a vida dele fez toda a diferença. Então, assim, a galera do ágil, né, que curte pra caramba, né, esse negócio do Kanban, né, de post-its, né, de ficar movimentando os post-its, assim, no entrada, processamento e saída, curtem bastante isso. Então, façam isso, entendeu? Mas não deixem de fazer. Então, coloca um post-it das atividades que você tem que fazer e quais as você precisa evitar. Então, isso é feito na noite anterior. Quando eu faço isso, neurologicamente para o meu cérebro, o que, que eu tô falando? Amanhã a gente vai acordar e a gente tem missão para cumprir. Beleza? É isso. Dúvida? Tá. O que, que acontece se eu não conseguir fazer? Não tem problema, né? Assim, de repente você pode fazer diariamente, pode fazer a cada 2 dias, pode não fazer no final de semana. Então você precisa se adequar e você pode montar uma agenda dessa para 2 dias. O que eu proponho é que vocês façam pelo menos 3 vezes por semana essa agenda. Por quê? Porque vocês estabelecem um compromisso com o tempo de vocês e isso é muito fundamental, tá? E aí no outro dia, o que, que vai acontecer? Você vai no finalzinho do dia, então você tá com essa pauta aí o dia inteiro, coloca numa pasta ou coloca em algum lugar que você olhe, tá ok? Você vai fazer a revisão dessa agenda, o que que deu certo, o que que não deu certo. E aí você vai se dar uma nota. Nas 3 primeiras semanas, que é quando eu proponho esse desafio, você vai ver algumas dificuldades nisso, tá? Vai perceber que assim, não deu certo, tal. É cheio de tropeço no começo, tá? Eu já faço isso há anos já, então eu já tô bem acostumada. Agora, é normal ter dificuldade, é normal ter deslizes, é normal acontecer problemas no meio do caminho, emergências e eu acabar deixando para trás. Então, quando eu proponho um desafio, é justamente para estar amparando aí, apoiando vocês nas mãos, tá? Então, como é que funcionaria? No outro dia, eu reflito sobre meus aprendizados. O que eu aprendi, tá? Então, naquela reunião, naquele projeto, o que eu aprendi? O que deu certo nesse dia, né? Porque eu passo assim, eu fiz na noite anterior, começo no dia seguinte, olhando aquela agenda, acompanhando, e aí no final do dia eu vou lá dar praticar para ver o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu não fiz, o que eu faço, Juliana? Joga para o próximo dia. Tem tarefas que vocês vão perceber que vocês nem precisam jogar para o próximo dia, porque elas se inutilizaram e não faz mais sentido. Então você risca ali e você tira a conclusão do o que você aprendeu com isso, ok? E tem um ponto aqui, né? Que é o que eu ainda preciso aprender. Então vamos supor que eu fiz uma reunião. A reunião foi médium, tá? A reunião foi morna, tá? Que eu aprendi com essa reunião? Eu aprendi que eu preciso falar com o departamento X antes de colocar a reunião, porque senão eles vão me fritar nessa reunião. Eu preciso interagir mais com tal pessoa ou eu preciso me certificar antes. Então, vamos supor, o exemplo dessa reunião é qual aprendizado que eu tive, o quanto eu cresci nisso e o que eu vou fazer diferente a partir de lá.
tem perguntas que eu não tenho as respostas. E aí, o que, que eu ainda preciso aprender? E aí, de repente, dessa reunião, o que, que vai acontecer? Eu vou conversar com o meu gestor, falar, poxa, olha, aconteceu isso, isso, isso. O que, que eu ainda preciso aprender? E aí você vai se apoiar em pessoas que possam te ajudar. O pessoal se apoia em mim para fazer isso, né? Então, e se apoia nos gestores também, porque eu não sou a mestre a sabe tudo. Então, muitas vezes, assim, é muito importante que você tenha, assim, um acompanhamento de alguém que tem experiência, mas se apoie nas pessoas que estão ali vivenciando o dia a dia, né? Se apoiem nos parceiros, ok? E aí, o terceiro item da revisão. Motivos para agradecer. Ah, Juliana, vai começar com essa história de gratidão. Sim, gente, a gratidão, ela está sendo estudada cientificamente, então ela já passou desse estágio de religiosidade, dogma, tá? E olha que interessante, né? No passado, só para vocês entenderem, a gente não tinha psicólogo, não tinha cientista estudando tudo isso. Então, essas coisas vieram por meio da filosofia, tá? E depois por meio da religiosidade, que era por onde a gente se amparava. E existe grande sabedoria por trás disso. Então, a gente tem grandes mestres aí que trazem essa sabedoria, já há 2.500, há 2.000 anos atrás, e que agora a ciência está comprovando. Então, a gratidão, ela traz aquela sensação de que você realmente está cumprindo sua missão. Então, vamos supor, quando eu faço uma live aqui com vocês e eu sinto que vocês estão gostando, poxa, isso é um motivo de agradecer. Primeiro, porque eu deixei um legado, deixei um conhecimento para vocês. E segundo lugar, por quê? Porque deixou, assim, faz parte da minha missão trazer valor para vocês. Isso é importante para mim e traz integridade. Então, assim, no final do dia, hoje, é missão cumprida. Eu me sinto feliz, né? E quando vocês me dão feedback, então, eu fico muito feliz, muito mais feliz ainda, porque eu sinto reconhecimento quando vocês têm dúvida, tudo. Então, sabe, agradecer o sorriso de um filho, gente. Agradecer a oportunidade de estar jantando junto para aquelas famílias ainda que, sabe, que estão juntas. Poxa, agradecer a casa, agradecer o teto. A gente está passando por um período muito caótico. Então, é um motivo para agradecer, ok? Então, é isso que vocês precisam. E aí, vai começar tudo de novo, tá? Vocês vão pegar uma nova folhinha e começar o dia seguinte, tá? Quais são as atividades prioritárias de amanhã? Aí você anota, tá ok? Ah, Juliana, posso colocar 8? Eu não recomendo. Você pode colocar na rebarba, assim, no cantinho do papel, tá? Eu coloco, tá? Mas, assim, 5 são as atividades que você tem que avaliar para dar nota para você. Porque é o parâmetro, tá? Então, e aí você pode colocar outras, assim, mais que são, por exemplo, tarefas de ocupação obrigatórias, que tem que colocar médico, alguma coisa, mas, assim, que tomam tempo. Essas são prioritárias, mas algumas mais pequenininhas, tipo, fazer mercado, aí vocês, ou alguma coisa mais simples, vocês podem colocar no cantinho aí para poder não esquecer, né? Ligar para alguém, alguma coisa assim, tá? Mas as importantes, elas têm que estar dentro dessas 5, tá? Então, aí você vai começar o dia anterior, o dia seguinte, à noite no dia anterior, quando você faz essa reflexão. Fazendo essa experiência há muito tempo, tá? Há anos, o que eu percebo é que cada dia eu evoluo um pouco. Então, eu vou pedir para vocês, me mandem um direct, ou então faça no teu planner, faça em algum lugar que você goste, no seu estilo. Eu sempre falo que não é o estilo da Juliana, é o estilo que mais se adequa a você, tá? E depois me fala se isso fez sentido para você, ok? E aí aqui eu trago, tá? Só a agenda diária para vocês verem como que é. Deixa eu ver se eu consigo dar uma leite de aumento. Não consigo, tá? E aí tem aqui o lado esquerdo, que é o lado que você preenche à noite, e o lado direito que você preenche no outro dia à noite, tá? Aqui já tem diversas adaptações, eu busquei uma metodologia que me amparou nisso, sou muito grata a isso, né? Eu tenho formação pela Academia da Produtividade, então, assim, isso me ajudou muito. E hoje eu já complemento tanto com demandas de vocês, como também com adaptações do que funcionou para mim na minha vida, tá ok? E aí agora eu entro num momento filosófico, tá? Eu gosto muito, essa semana eu tô na Semana das Artes, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, não dá para eu chegar aqui estabelecendo regras para vocês,
entrando na vida de vocês sem refletir sobre o que é melhor. Então, a precisão, ela vai sendo construída de acordo com a vida que vocês levam. E a beleza é o seu autoconhecimento, é o que você já traz. Então, dentro do que eu estou trazendo de método para vocês, de conhecimento, adaptem a vida de vocês, tá ok? E aí, assim, né, Fernando Pessoa, né, que se apoia, né, que falou, navegar é preciso, viver não é preciso, entre outros, né, e aí ele fez um poema lindíssimo, né, em relação a isso, que é viver, né, e quando eu não deixo a vida me levar, né, porque eu acho que na navegação, de repente, eu deixaria a vida me levar, eu começo a controlar o que está acontecendo, fica muito mais gostoso e mais divertido. E aí começa a sobrar tempo para ser mais feliz, para fazer mais do que vocês gostam, né? É o que eu falo, hoje eu tenho tempo para dançar, curto pra caramba. E vocês estabeleçam aí coisas que sejam boas para você, porque à medida que você se organiza, você começa a vivenciar coisas que vocês gostavam e que vocês esqueceram, tá? Então assuma o controle da sua vida. Hoje eu tô trazendo esse conhecimento para vocês, que é um conhecimento de agenda diária, ok? E aí, como que fecha tudo isso, né? E assim, é a grandiosidade dessa metodologia, né? Eu começo a estabelecer o que eu quero para mim, né? Quais são os meus sonhos, né? Quais são os papéis que eu tenho na vida? E aí eu trouxe justamente as interações que eu faço na vida, né? Tanto papéis familiares, como também papéis profissionais, papéis comigo mesmo, quanto que eu me cuido, qual é meu autocuidado comigo, né? Qual é meu sonho, o que eu quero? Eu quero um carro, eu quero um computador novo, eu quero, sabe, pintar minha casa, eu quero ter um filho. Quais são os sonhos que eu tenho? O que eu quero para a minha vida? Então, quando eu começo a trazer isso, eu começo a ter um domínio do que é importante e o porquê que eu estou trabalhando. Muitas pessoas chegam para mim e elas nem sabem porque elas estão trabalhando, elas estão no piloto automático. Elas entraram num trem, elas não sabem nem para onde ir. E aí o dono da empresa define para onde ela ir, e aí chega uma hora que ela tem um vazio tão grande na vida, que aí ela procura, Juliana, não sei. Eu não sei se eu tô feliz na empresa. Acontece muito isso, tá? E aí a gente começa a olhar, né, o que ela precisa fazer, né? Qual autoconhecimento que ela precisa ter para chegar aonde ela quer, tá? Então você descreva seus papéis, eu posso trazer mais informação sobre isso para vocês se vocês quiserem. Definir o foco daquela semana, porque eu tenho 54 semanas em um ano, então dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa em um ano, dá para fazer em 2, 3, 4, 5, tá? Inclusive em alguns dos atendimentos que eu faço, eu ajudo a pessoa a colocar os sonhos no papel. Ah, Juliana, isso é óbvio. Gente, eu garanto que quando você começa a interagir com alguém, isso cresce. É muito bonito, tá? O trabalho de avaliação do teu plano de vida é muito legal. E aí, se vocês quiserem, me procura que a gente consegue fazer. E aí, assim, planejar a agenda semanal, organizar tanto as tarefas produtivas como também as de ocupação obrigatória e fazer a agenda diária. Então, o meu convite para hoje é: comece pela agenda diária. Se vocês começarem a fazer a agenda diária hoje, me manda um direct, porque eu vou ficar muito feliz de saber que de alguma maneira eu consegui ajudar vocês, tá? Essa ansiedade, esse excesso de futuro é justamente não isso presente, tudo isso no presente. A gente não coloca tudo isso num papel, ou num note, ou num post-it. A gente não coloca essa estrutura. E aí a gente não sabe. Aqui eu tenho uma testemunha, né, que está com a gente aqui, a Jaque. A Jaque, ela colocou quais são as metas dela no papel. E assim, ela já me mandou os resultados disso, falando que as coisas estão andando. E isso me deixa muito feliz, entendeu? Porque são coisas simples. Tudo que for complicado não faz sentido na vida de ninguém. A vida é simples. O ponto é que às vezes é tão simples que a gente duvida do resultado, entende? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, tá? Então é isso, tá ok? Vou colocar de novo, né? Como, porque eu acho lindo esse quadro, né? A persistência da memória, como que eu tô cuidando
da minha vida, né? Como que eu faço para me sentir menos cansado? É fácil? Não, gente, não é. Eu sou uma pessoa de carne e osso como vocês e tem dias que eu tô cansada, tem dias que não tá fácil, tem dias que eu fico com raiva. E aí, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se amparando nas pessoas que podem nos ajudar nessa hora em que a gente tropeça, tá ok? Mas a partir do momento que eu me organizo melhor e melhor e melhor, as coisas vão fazendo mais sentido. Então eu disponibilizo isso para vocês. Quem tiver dúvida, me procura. Essa live ela é dedicada às pessoas que eu atendo, tá? E a vocês que querem conhecer mais do meu trabalho. É o que eu falei, a minha proposta para as próximas 2 semanas é colocar realmente um desafio para a gente começar a colocar essa agenda diária no papel. Quem quiser participar desse desafio, me manda um direct que eu vou mandar mais informações relacionadas a esse desafio para justamente a gente poder construir juntos o quê? Uma vida em que você realmente possa fazer o quê? Controlar, né? Vamos controlar a nossa vida, né? Viver é preciso, viver não é preciso? Tudo bem, mas eu posso controlar minha vida, ok? Então, Juliana, controle? Sim, a gente pode controlar uma parte, a gente não pode controlar tudo, porque tudo é grandioso, né? Tudo quem é o dono do todo é o universo, é Deus, né? Agora, tem uma fatiazinha que eu posso controlar e isso com certeza vai te dar paz interior, tá? Conexão. Tudo bem? Então eu deixo aqui o meu beijo para vocês. Semana que vem eu tô de volta. Hoje deu um problema no YouTube, vou ver se eu consigo colocar essa live lá, tá ok? Para disponibilizar para vocês. E eu agradeço a participação, é sempre muito bom estar com vocês. Eu fico muito feliz de estar compartilhando todo esse conhecimento e agradeço a oportunidade. Esse é um dos meus itens de gratidão do finalzinho do dia de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima.